E você clamou, Jesus, me salva! Aleluia! E Jesus prontamente não te termina! Aleluia! Te pegou pelas suas mãos e está te devolvendo o fôlego de vida! O fôlego para voltar! O fôlego, a autoridade para caminhar por cima dessas águas! Aleluia! Autoridade para passar por cima delas! Glória a Deus, amados. Nós podemos atentar, igreja. Aleluia. Gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia. Oh, aleluia. Em Mateus 14. Deixa aberta a sua Bíblia. E, glória a Deus, a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Amados, enquanto eu estava na minha memória, a pastora tinha me mandado mensagem. E o Espírito Santo já tinha trazido uma palavra no meu coração. E eu tinha falado com o Senhor. Falei, Senhor, se o Senhor me der a oportunidade de ministrar, de liderar sobre a vida da igreja. E, amado, o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na minha vida de uma forma tão extraordinária. Que eu me peguei pensando há alguns dias atrás, me lembrando, né, de que quantas coisas o Senhor já fez na minha vida. Há alguns cultos atrás, ou em alguma quinta-feira, eu estava muito aflita, muito angustiada, muito ansiosa, muito preocupada com muitas coisas. Mas eu vim até aqui e eu pedi que a pastora Luciane ela orasse pela minha vida. E aí ela foi usada pelo Senhor. E ele falou assim, lembra-te daquilo que eu já fiz na tua vida. Lembra-te daquilo que eu já fiz, das obras que eu já fiz, dos milagres que eu já te fiz, das coisas que eu já mudei na sua vida. E aquela mensagem foi queimando no meu coração. E o Senhor Jesus, ele foi ministrando ao meu coração quantas coisas, quantas tempestades, amados, eu e você já enfrentamos na nossa vida. E esse louvor ele marcou a minha vida na presença de Deus. Porque eu me lembro de um tempo onde eu orava e buscava pela presença do Senhor, e eu clamava pela presença, eu clamava para que eu conseguisse andar sobre cima daqueles problemas, daquela tempestade. E eu lembro que aquilo era um clamor que eu tinha dentro da minha alma. Eu olhava para a minha vida totalmente destruída, o meu casamento totalmente destruído. Eu passando uma guerra terrível dentro da minha casa. E eu buscando ali a restauração, eu buscando a cura, eu buscando me libertar, eu precisava ser curada, eu precisava ser libertada. Eu precisava que o Senhor tratasse as minhas feridas. O Espírito Santo de Deus, ele me trouxe a palavra, né, durante essa semana, e conversando com algumas pessoas, o Espírito Santo de Deus, ele foi ministrando no meu coração. Ele foi falando que nós, muitas das vezes, nós corremos, nós fugimos de passar pelos processos da nossa vida. Muitas vezes nós temos medo. A gente até tem 2 dias lá no serviço falando assim, meu Deus, o processo. E a gente fala, nossa, o processo. E a maioria sabe que o processo não é fácil, mas é necessário a gente passar por esse processo. Mas eu gostaria de convidar os irmãos a ler comigo em Mateus 14, no versículo de número 22. E deixe a minha vida de vocês, eu gostaria de falar algo rapidamente sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. O Senhor colocou no meu coração, amados, que nós temos que ter sabedoria e ter discernimento espiritual para nós conseguirmos discernir as circunstâncias que nós estamos passando. Por exemplo, esse texto ao qual nós vamos ler, ele fala sobre o momento de transição. E o Senhor falou algo no meu coração enquanto eu preparava hoje. Eu estava muito cansada, assim, cansaço extremo, espiritual. Eu não fui trabalhar hoje, estava de folga. Mas mesmo assim, aquele cansaço estava dentro de mim, estava todo o meu corpo. Uma falta de atenção, a minha mente em guerra, meu corpo em guerra. Eu falava, Senhor, eu preciso terminar de montar essa palavra. E durante a manhã eu sentei, orei, o Senhor Jesus começou a ministrar no meu coração. E ele falou, eu quero que você fale sobre o momento de transição, a qual a minha igreja está passando. Eu acredito que cada um de vocês
tem um processo que vocês estão passando e várias pessoas estão passando por um momento de transição. Mas nós possamos falar a respeito da transição, desde falar à igreja aquilo que significa a transição para que vocês consigam entender. Os irmãos estão comigo? Amém? Amém. Amados, a transição refere-se ao ato de passar de um estado de condição, de lugar, uma etapa para outro lugar. Então, quando nós vamos nos mudar de casa, mudar de algum cenário, o Senhor Jesus, ele precisa que a gente faça um momento de transição, para que você possa viver algo novo. Nós precisamos deixar aquilo que é antigo, aquilo que já se passou. Então, nós precisamos sair de um lugar para que nós possamos chegar na onde nós precisamos para viver algo novo. E nós precisamos deixar, né, aquele lugar ou aquele trabalho, ou mudar aquela estação que nós estamos vivendo para que se torne, né, algo novo. E isso, como exemplo, é um exemplo terreno, isso para que nós possamos entender. Mas na palavra de Deus, vou trazer alguns exemplos. Na palavra do Senhor, em Eclesiastes 3, nos vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo dos céus. E a palavra de Deus também vai dizer em 2 Coríntios 5:17, que assim que alguém está em Cristo, a nova criatura eis que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. E a palavra do Senhor Jesus em Romanos 12:2 vai dizer para que nós venhamos buscar a renovação da nossa mente. E o que isso tem a ver com a transição? Amados, quando nós estamos passando por um momento de transição, normalmente nós iremos enfrentar alguns desafios para que você seja impedido de alcançar e se posicionar para que você alcance. No meio do caminho, no meio da trajetória, vão surgir dúvidas, questionamentos, para que vocês não cheguem aonde você precisa chegar. E usando a palavra de Deus, um período de transição, vou usar aqui como exemplo a transição de Moisés para Josué. Quando Moisés ele vem a morrer, e Jesus, e Deus, ele precisa levantar e estabelecer um novo líder, ele estabelece a vida de Josué para que ele assuma a missão, para que ele lidere o povo de Israel, para que eles alcancem a terra prometida. E nesse momento de transição, Josué se encontrava em um momento da sua vida onde ele estava passando por um luto, onde ele estava profundamente angustiado. Lá em Josué, no versículo 1, né, Josué 1:9 vai dizer que Deus ele vai liberar uma palavra para Josué, ele vai dizer: Josué, não temas, Josué, seja forte, Josué, não te espantes. E esse medo, amados, ele faz parte do ser humano. Por mais que nós venhamos ver as pessoas a qual o Senhor Jesus, né, a qual Deus ele levantou naquele tempo, nós temos que olhar para a vida e pensar que todo mundo faz, como na verdade, amados, eles são pessoas como nós, falhas, com limitações, carregando medo. Então, esse momento de transição, a qual Moisés ele morre, e Josué ele vai ser levantado por Deus para ele, né, governar, para ele liderar o povo. Josué ele estava passando por um momento difícil, mas Deus o chamou ele, mesmo sabendo das limitações que ele tinha, mesmo sabendo das limitações que ele carregava. Então, baseado nisso, a palavra do Senhor Jesus, ela vai dizer que Deus ele não tira os sentimentos de Moisés, de Josué naquele momento. Naquele momento, Josué estava se sentindo incapaz, porque Moisés outrora falava com Deus face a face. E os sentimentos, nesse momento de transição, eles podem te trazer medo e te fazer paralisar, e fazer com que você não avance para onde você precisa. Alguém aqui, quando estava prestes a fazer algo, se mudar para algum lugar, apareceu algum problema, e no momento que você começou a duvidar se aquilo era a vontade de Deus? Quem aqui já passou por isso? Muitas das vezes, quando nós iremos passar por algum lugar, amados, quando Deus ele quer nos levar para algum lugar, aparecem algumas situações
para que nos gere dúvida dentro de nós, para que nos gere dúvida dentro do nosso interior, dentro de nós mesmos, e comece a acontecer uma guerra, uma distração na nossa mente. Então Deus vai dizer para Josué: seja forte. Então, se o Josué está ouvindo para ele ser forte, amado, o que Josué carregava dentro dele? Josué carregava para que ele se sentia fraco, para que ele não conseguisse. Ele se achava que não era capaz de cumprir aquela missão. Se Deus vai dizer para ele: não tema, Josué, porque eu estou contigo, é porque Josué também sentia medo. Se Deus vai dizer para Josué: eu estou contigo, é porque ele se sentia sozinho em alguns momentos. Só que nós precisamos entender, amados, qual que é o momento de transição a qual nós estamos passando. Porque nós temos a passar por momentos de transições a todo momento na nossa vida. E transição essa que pode acontecer de um lugar físico, mas também de uma condição dentro de você que precisa ser mudada. A condição de Josué era dentro dele. Claro que ele iria começar a governar e liderar aquelas pessoas, mas a maior dificuldade de Josué era dentro dele, a guerra que ele tinha. Então Deus ele não anula o sentimento de Josué, mas ele diz: eu vou trazer a minha presença para te capacitar a fazer aquilo que você pode. E a presença de Deus faz isso com nós, amados. Muitas vezes eu olhei para a minha vida e falei: Senhor, por causa de que o Senhor me escolheu? Por causa de que o Senhor me escolheu? Que amados, eu conseguia olhar para dentro de mim e eu não via nada. Ainda até hoje eu guerreiro contra isso. Eu acredito que todos guerreiam contra a guerra interna dentro de você mesmo. Então, esse momento de transição, amados, ele é muito importante, porque se você paralisa, você não obedece, você não tem essa transição, não tem essa sabedoria para você chegar onde você precisa chegar, você fica com a sua vida aprisionada. Você não consegue avançar porque você precisa cumprir algo, uma direção que Deus já estabeleceu que você precisa. Então, se você deixa de ouvir a voz de Deus, se você deixa de fazer aquilo que Deus ele já ordenou que você fizesse, a sua vida ela não vai continuar, ela vai ficar travada, porque quem precisa dar um passo é você. Quem precisa sair do seu lugar é você. Josué, ele precisou levantar. E ele se posicionar no lugar onde Deus tinha preparado para ele. Tentar ele falar: não, Deus, mas eu estou limitado demais, eu estou tendo aqui de Moisés. Moisés era mais capaz que eu, quem sabe. Josué fez inúmeros questionamentos dentro dele, dizendo: eu não posso, eu não consigo, escolhe outra pessoa que é mais capacitada. Mas Deus falou para ele: levanta-te, vai, ele deu uma missão para ele: vai, atravessa o Jordão. Vai, atravessa, cumpre aquilo que eu preciso que você cumpra. Então, Josué que levantou daquele cenário imundo, deixou as suas emoções de lado e foi debaixo da palavra de Deus para liderar sobre a vida dele. Vai, porque eu estou contigo. Não temas, não desanime, não te esconde, não te apavores, porque a minha presença ela está contigo. Aleluia. Como se Deus estivesse falando para algumas pessoas: vai debaixo da direção que eu te dei. Quem sabe você está perdido no meio do processo. Quem sabe você está perdido nesse momento de transição, mas nesse momento de transição, Deus ele quer você alinhar com a vontade dele. Deus ele quer que você não se perca no meio do caminho. Ele quer que o medo não governe as suas emoções. Então, todos abriram em Mateus 14, vamos ler lá no versículo de número 21. Aleluia. Todos acharam? E agora eu gostaria de dividir com os irmãos aquilo que o Senhor Jesus falou comigo através desse texto. Mateus 14, no versículo de número 22. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos embarcar a passar a gente dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedia multidões, subiu ao monte a fim de ficar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, e os muitos estágios da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus a ter com eles andando por cima do mar.
E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda eu ir contigo por cima das águas. E disse ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando o a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo as suas mãos, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento e todos que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Amado, debaixo dessa palavra, o Senhor Jesus começou a falar comigo, logo agora que nós entendemos um pouco sobre o momento de transição que nós passamos na nossa vida. Aqui nós estamos diante da palavra do Senhor, onde Jesus estava ali alimentando aquela multidão. Existiu ali a multiplicação dos pães. A primeira multiplicação, da Bíblia aconteceu ali. E então Jesus dá uma ordem para os discípulos: entrem no barco e atravessem para o outro lado. E debaixo dessa palavra, os discípulos então eles saem. Mas antes que eles saiam, eu gostaria de explicar um pouco para que vocês consigam analisar comigo esse texto, a situação a qual os discípulos eles estavam ali naquele momento, qual que era o estado emocional daqueles discípulos e também de Jesus. Amados, se nós ali no versículo número 14 ainda, lá no início, a gente voltar um pouquinho, a gente vai entender que os discípulos, eles vão dar uma notícia para Jesus que João Batista havia morrido. E ali no versículo de número 14, logo depois disso, Jesus ele já havia se retirado para um lugar deserto para orar. Só que a multidão, aonde Jesus passava, seguia a Jesus, porque eles queriam viver um milagre. Então, ali, mais de 5.000 pessoas estavam ali. E Jesus teve compaixão daquela multidão. E então começa a curar os enfermos, a orar por eles, a ministrar a palavra, a cumprir seu chamado. Só que o Senhor, ele falou comigo, ele falou assim, filha, analise um pouco o cenário, a condição emocional dos discípulos. E então o Senhor começou a falar comigo que Jesus, mesmo que ele fosse todo poderoso, mesmo que ele fosse soberano, mesmo que ele fosse Senhor, ele habitou e ele estava habitando em um corpo limitado, humano, assim como nós. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele se fez carne, no nosso lugar, ele veio e passou por tudo aquilo que nós passamos, mas nele não havia pecados. Nele não existiu pecado. Só que debaixo disso, eu gostaria que vocês conseguissem entender aquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer ministrar. Que Jesus ele estava ali passando por um momento a qual, se nós analisarmos, a Bíblia não relata, mas o que fez Jesus ele se retirar para ir a sós orar a monte, ao qual é o momento que ele queria buscar a presença de Deus, é que nós possamos entender que ele estava ali alimentando aquela multidão, ele estava orando para aquelas pessoas, e o corpo dele também era limitado, amado. O corpo dele também sentia dor, também sentia tristeza, também sentia angústia, também ele sabia o propósito que ele tinha. Mas em nenhum momento, amado, na Bíblia, você vai ver Jesus, ele sendo governado pelas suas emoções. Em nenhum momento você vai ver ele agindo de uma forma carnal, ou não cumprindo algo porque ele estava cansado, não fazendo algo porque ele estava com medo. Não, nós não vamos ver, por mais que Jesus sentisse todas as emoções que nós sentimos também, ele nunca deixou de cumprir a vontade de Deus. Ele nunca deixou de cumprir a vontade do Pai. Então, o
cenário que eu quero que vocês entrem comigo, que vocês consigam analisar que logo depois Jesus ele vai caminhar por cima das águas. Isso nós vamos dizer um pouquinho mais adiante. Só que Jesus ele nunca se permitiu ser governado pelas suas emoções, ele nunca permitiu que uma sensação de cansaço deixasse ele de cumprir, porque a palavra de Deus vai dizer ali no versículo 14 ainda, que Jesus ele fica sabendo da notícia a qual João Batista havia morrido, e então ele se retira para um lugar apartado para que ele não desse nele um momento de intimidade com Deus, mas logo ele viu que a multidão seguia. E ele teve compaixão daquela multidão, então ele começa ali a receber aquelas pessoas, começa a curar aquelas pessoas, começa a profetizar sobre a vida delas, começa a trazer libertação sobre a vida delas. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, então, ele não consegue despedir aquela multidão e deixar aquele povo com fome, amados. Então, ele vai trazer edificação na vida daquele povo. Então, ele pega o pão que ergue ao céu, ele dá graça ao Senhor. Ele multiplica, então, ele fala para que os discípulos distribuíssem para aquelas pessoas. Imagine, amados, 12 discípulos ali alinhados com a vontade de Deus e alimentando 5.000 pessoas. Imagine agora comigo o estado emocional, o cansaço que eles não estavam, de ter caminhado até aquele lugar, eles estavam prontos para se retirar dali, mas no meio do caminho apareceu para que eles alimentassem uma multidão mesmo cansada. Então, esse era o cenário. Jesus estava cansado, os discípulos estavam cansados, exaustos. E então, Jesus dá uma ordem para os discípulos, a qual nós acabamos de ler no versículo de número 22. Vai dizer assim: logo seguiam e pediu Jesus para que os discípulos embarcassem para que issem adiante por outro lado, para que ele pudesse subir ao monte, para que ele pudesse se apartar para um lugar secreto. E aqui Jesus falou comigo: filha, vocês entendem a necessidade de parar no meio do cansaço, não caminhar cansado, não conduzir cansado, a importância de buscar a minha presença, buscar a minha direção, o lugar secreto. Toda vez é quando você vai ver Jesus está se retirando para o lugar secreto, para ter uma parte com o Senhor, e ali, com o Pai, ali o Senhor te era renovado, ali as suas forças eram restauradas, ali Jesus ele recebia força para continuar caminhando e cumprindo a vontade do Pai. Então a palavra de Deus vai dizer que os discípulos então foram e despedindo a multidão, Jesus subiu ao monte ao fim de orar sozinho. E caindo à tarde, ele estava lá, a sós com Deus, a sós com o Pai. Então, no meio do caminho, nós não queremos tomar decisão sem antes ouvir a voz de Deus. Não aceite se movimentar no meio do cansaço, porque se você se movimentar cansado, você não vai ouvir a voz do Pai. Você não vai ter forças para cumprir, não vai ter discernimento espiritual. Você vai estar tomado pelo cansaço. Vocês já oraram com sono, cansado? A gente precisa orar. A gente precisa, em algum momento, independente do sono, independente do cansaço. Mas quando você está cansado, quando vocês estão com um sono, o nosso corpo ele tem uma falta de atenção e nós não conseguimos fazer como nós precisamos fazer. Não temos atenção. Você já trabalhou cansado, exausto, fatigado. Parece que o seu dia não rende. Parece que as coisas não fluem como precisa fluir. Então o Senhor falou comigo por isso a importância de Jesus se retirar no lugar para descansar, para buscar direcionamento, porque logo que ele atravessava aquele lugar, existia novas pessoas esperando por ele. Pessoas esperavam por Jesus. Pessoas o seguiam porque elas queriam ser curadas, elas queriam ser libertas, elas queriam um milagre, elas queriam ver Jesus. Muitos andavam somente para ver aquilo que ele poderia fazer, mas muitos buscavam e clamavam a ele por cura. Mas então Jesus está lá no monte enquanto os discípulos estão lá no barco. Então Jesus dá uma ordem aos discípulos. Então os discípulos eles saem do lugar onde eles eles entram naquele barco. Só que eles não sabiam
que iria acontecer no meio do caminho. Eles estão obedecendo a voz de Deus, a voz de Jesus, que dizia para eles: entre no barco e passe para o outro lado. Então, os discípulos eles só obedeceram o direcionamento da palavra que Deus havia ordenado para eles, que Jesus havia direcionado o povo. Só que enquanto eles estão lá, amados, todos aqui conhecem essa passagem, amém? Todos aqui já ouviram falar dessa passagem? Uma grande tempestade, ela começa a se levantar no meio do caminho. Os discípulos estão sem Jesus no barco, estão sozinhos. E então, Jesus, ele está lá orando, enquanto o vento começa ali a soprar, o mar começa a se agitar e os discípulos começam a ter medo. Os discípulos começam a ter medo, porque Jesus não estava com eles. Fisicamente, Jesus não estava ali. Então, imagine o que os discípulos não estavam pensando. Jesus liberou uma palavra para que nós estivéssemos aqui e nos deixou sozinhos no meio dessa tempestade. No meio desse vento, no meio dessa tempestade, o Senhor me deixou sozinho. E aí, quem sabe você está com medo no meio da tempestade. Eu não sei qual que é o vento que deixa amedrontado, mas eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos agora. Por alguns momentos, por alguns minutos, comece agora a imaginar você no seu cenário, debaixo de uma palavra de ordem que você se movimentou, que Jesus liberou sobre a sua vida, só que no meio do caminho você se sente sozinho, e no meio do caminho é como se o vento começasse a soprar, e o medo quisesse dominar você, o medo quisesse te fazer parar, não quisesse que você conseguisse concluir aquilo que a palavra de Deus liberou sobre a sua vida. Ele mandou vai. Só que você confiou na palavra, você foi, mas agora você está se deparando no meio do tempo. Ou Jesus te liberou uma palavra de ordem que você ainda não conseguiu se movimentar. Ainda você não conseguiu sair desse lugar que você está. Só que a palavra de Deus vai dizer que Jesus, então, ele tem a mão por cima das águas. Só que os discípulos vão estar emocional deles cansados, exaustos, fatigados, não reconhecem Jesus. Eles estavam tão cansados, exaustos, e ainda para ajudar, levando-se uma tempestade no meio do caminho. E eles não têm discernimento, a visão dele está embaçada, eles confundem Jesus com um fantasma. Eles começam a olhar no meio daquele vento, quem sabe anoitecendo, já meio escuro. No meio daquela tempestade, e confundem o Senhor com um fantasma. Como está o teu estado emocional hoje? Feche os teus olhos, reflita. O Espírito Santo de Deus quer te levar a refletir. Tempestade aqui pode representar o problema que se levantou. Pode representar a ansiedade, o medo, a inconstância, a falta de fé. Eu não sei qual é a área que tem te assustado. Mas você sabe dentro de você o que mais te deixa assim, preocupado é que você se movimentou debaixo da autoridade que Jesus liberou para essa vida. Você caminhou na palavra que Jesus havia te direcionado. Só que você não esperava pela tempestade. Você não esperava que dentro de você estivesse uma guerra. Uma guerra entre os seus pensamentos querendo dominar e os pensamentos de Deus querendo governar. Existe pessoas aqui que estão numa guerra dentro delas, que estão dizendo: eu preciso me movimentar, eu preciso sair daqui, mas eu não tenho força. Eu estou cansada, eu estou fatigada, eu estou exausta. Tem pessoas aqui que estão assustadas, que não sabem o que fazer no meio desse vento, que não sabem o que fazer, que não sabem a direção,
contigo. Mas você lembra quem liberou a palavra? Você lembra quem foi quem liderou a palavra? Foi Jesus. Jesus, ele liberou a palavra para que você entrasse no barco. Para que você fosse. E no meio do caminho, ele não te abandonou, ele não te deixou. Jesus, ele veio cantando por cima das águas. A primeira impressão que os discípulos têm é que era um fantasma. Amados, existem momentos que nós passamos, e eu coloco a minha vida sempre como um exemplo. Jesus, ele me faz passar por muitos processos. Muitos deles estão ainda guardados. Muitos deles eu já venci, mas o Senhor não me liberou a liderar. O Senhor não me autorizou a falar. Mas muitas pessoas, elas olham de fora e elas acham que nada acontece na nossa vida. Mas o Senhor já me fez passar por muitos processos. Muitos processos. A forma que o Senhor me ensina, Ele me faz passar. Para que vidas sejam alcançadas, e esse é o propósito de Deus. Para que você nunca venha ter medo, amados, do processo. Nunca. Pessoas que ficam paralisadas porque não querem. Falam assim, eu não quero, aí tem uma limitação e tem algo que prende elas. Com medo, sabe? Com medo de viver aquilo lá dentro de Deus. Com medo de guerras para se levantar por muito tempo. Eu não me posicionei diante da presença de Deus porque eu sentia medo. Mas o Senhor Jesus, ele foi me ensinando que aonde ele liberava uma palavra, onde eu colocava a mão nos meus pés, por mais que se levantasse o vento, por mais que o vento era contrário, por mais que muitas das vezes eu pensava que eu iria morrer naquele processo, as mãos do Senhor estavam ali comigo. E ele trouxe de palavras para vocês, para liberar isso na vida de vocês. Ele está com você. A palavra que ele liberou para você é responsabilidade de sustentar, de fazer você atravessar para o outro lado. Mas ele não anula os seus sentimentos, ele não anula a guerra que você enfrenta dentro de você. Pessoas que pensam, mas Jesus liberou uma palavra, e então eu estou ali imune às batalhas, imune a passar pelo sofrimento. Não está. Mas ele te capacita para vencer, para passar por cima deles, para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Glória a Deus. Então Jesus vem andando por cima daquela tempestade. Então Jesus, ele fala, não temas, porque sou eu. Então não temas. Então Pedro vai falar uma palavra para ele. Se és o Senhor, me mande então que eu vá por cima dessas águas. Me mande que eu vá. Então Jesus disse, venha. Ele deu uma palavra de ordem. O mundo é espiritual para que Pedro também caminhasse por cima das águas. Então Pedro, saindo do seu barco, coloca os seus pés pelas águas, então fica de pé sobre as águas. Porque Jesus tinha liberado uma palavra de ordem. E debaixo daquela palavra de ordem, ele começa a andar. Só que por alguns momentos, os olhos de Pedro se desviam e vão para o vento. E vão para a tempestade. Pedro, então, ele começa a afundar e ele imediatamente ele clama o nome de Jesus. Para que ele salvasse ele, Jesus prontamente estende as suas mãos e pega para Pedro. Pega e coloca Pedro novamente. É um lugar estável. Pedro afundou não porque Jesus não tinha autoridade, porque ele ficou de pé por cima das águas. Mas Pedro afundou porque os seus olhos desviaram da presença. Seus olhos desviaram da palavra de ordem de Jesus da vida dele.
Ele já tinha dado a autoridade para que ele passasse por cima daquilo. Só que o vento, o mar agitado assustou a Pedro. E, amados, eu acho que nós somos no mesmo lugar onde, se eu estivesse lá, eu acho que eu também teria. Sabe por quê, amados? Nós olhamos a palavra. Nós dizemos como ele caminhou com Jesus. E nós nos esquecemos que nós somos falhos. Que nós temos uma mente, que nós temos duas personalidades dentro de nós. Que tentam nos governar o tempo todo. De um lado, a voz do Espírito Santo te conduzindo, te direcionando, te encorajando. Mas de outro lado, existe uma guerra, uma batalha contra nós mesmos, a qual o medo, ele tenta nos governar, a qual a sensação de incapacidade tenta nos governar, porque nós queremos conseguir. E nós somos muito inconstantes. Nós somos muito fracos, seres humanos fracos. Nós se tornamos fortes porque a presença de Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E nos dá força, e nos dá coragem. Mas eu acho que naquele momento eu faria como Pedro. Eu tenho certeza que eu ia orar com Deus. Da mesma forma eu saberia que nem o momento foi a palavra de Jesus que me deixou afundar. Porque ele deu autoridade para caminhar. Mas o erro era meu, que não tive fé suficiente para se manter por cima daquilo que estava me afligindo, para aquilo que estava tentando me submergir. A inconstância, o medo. Mas então Jesus, então, estende as mãos para que Pedro voltasse novamente para a vida, voltasse a recuperar o fôlego. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos por mais alguns momentos. E hoje eu vou finalizar. Amados, algumas pessoas estão passando por um momento de transição. E o medo, as suas emoções, querem te governar. O cenário que está ao contrário, o cenário que está à sua volta, a tempestade que está à sua volta. Quem sabe ela vai te fazer medo. Ou quem sabe você olha para dentro de você e você diga, eu não sou capaz. Quem sabe você diga para você mesmo, pai, por mais que eu creia, por mais que eu queira, eu ainda não consigo passar por cima. Por mais que eu queira andar por cima dessa dificuldade, dessa angústia, dessa depressão. Por mais que algum comportamento tenha voltado e governado, tenha lutado contra ele. Por mais que eu queira, o cenário está à minha volta, eu não consigo enxergar que Jesus está aqui comigo. Quem sabe por um momento que Jesus se ausentou, por algum momento você tenha pensado que Jesus se ausentou, só porque você não está vendo. Só porque aquilo que está na sua volta está desfavorável, aquilo que está na sua volta é tempestade que está nos olhos da sua vida, está na sua volta e você começa a enxergar. O medo querendo te dominar, a inconstância querendo te governar. Quem sabe até que, amados, durante essa noite você chegou aqui com uma limitação dentro de você. Ou algo que você tem passado na sua semana, que tem sentido a solidão, que tem sentido a rejeição, tem sentido abandonado. Quem sabe você se esqueceu de quem liberou a palavra sobre a sua vida. Quem sabe você se esqueceu que Jesus disse, vai, eu estarei contigo. Quem sabe você se esqueceu porque se levantou o vento, porque se levantou a tempestade. As emoções queriam governar você. Mas Jesus te trouxe aqui para
levantar você nessa noite, para colocar você de pé. Ele te trouxe aqui para que você governe sobre aquilo que estava te afligindo. Ele quer que você se posicione, se coloque de pé na palavra que ele liberou sobre a sua vida. Porque no meio do caminho, Jesus não deixou a tempestade se levantar. E sabe a palavra de ordem, a segunda palavra de ordem que Jesus dá? É vem. Anda por cima das águas. A primeira foi: pegue ele dentro do barco e atravesse para o outro lado. No meio do caminho apareceu a tempestade, apareceu o vento e trouxe medo da Jesus. A segunda palavra que Jesus liberou é: venha! Ande por cima das águas. Assim como Jesus precisou se retirar, assim como Jesus precisou passar por cima das emoções, por cima do cansaço e vem andando por cima daquelas águas para que eles entendessem que quem domina é o Espírito Santo, que quem governa é a palavra que Cristo liberou sobre a tua vida. Então eu quero convidar você a se colocar de pé. E se você não coloca no fundo, por gentileza, se coloque de pé onde você está, apague as luzes se for possível, por gentileza. Amados, Jesus, ele libera uma palavra. Ele fala para Pedro: venha, caminhe sobre essas águas. Pedro, por alguns momentos, desviou seus olhos da palavra de quem tinha liberado a palavra. Pedro se sentiu com medo e afundou. A sensação é que você está se afundando. A sensação é que você estivesse afundando por essas águas, ou aceitado pelas águas, afundado pela tempestade. E a sensação que você tem é que você está sofrendo. A sensação é de solidão, a sensação é de abandono. Ou quem sabe a guerra está dentro de você. E você diz: eu não consigo caminhar, Jesus. Quem sabe você olha para dentro de você e fala: Senhor, eu preciso do teu socorro. Porque eu medo quer me governar. Porque esse cenário desfavorável derrubar a minha fé. Porque os ruídos que eu tenho ouvido têm roubado a tua voz de mim, Jesus. Quem sabe você tem travado na guerra e você se sente sem forças, como se você estivesse sendo imerso pelas águas. E em todo momento você estivesse pensando: eu vou morrer. E você clamou: Jesus, me salva! Aleluia! E Jesus prontamente não te termina. Aleluia! Te pegou pelas suas mãos e está te devolvendo o fôlego de vida. O fôlego para voltar. O fôlego, a autoridade para caminhar por cima dessas águas. Aleluia! Autoridade para passar por cima delas. Por cima das emoções que tentam governar você. Por cima do medo. Por cima da aflição. Por cima dessa ansiedade. Por cima. Por cima. Jesus já veio para andar por cima deles. E não para ser submerso por eles. Jesus já te deu autoridade, filho. Jesus já te deu autoridade, filha.
para caminhar por cima deles. A guerra que acontece dentro de você. Os ruídos que querem roubar a sua fé, que querem roubar a atenção. Jesus cala. Mas sabe, amados, quando você voltar para sua casa, quando você voltar para sua vida, para sua rotina, quando você sair daqui, Jesus ele não quer que você retroceda novamente. Ele quer que você permaneça andando por cima das águas, sabe por quê? Porque Pedro colocou seus pés pelas águas. Ele até ficou firme, mas estava pisando no chão. Só que em algum momento, por causa daquele vento que não cessou, por causa da tempestade que não parou, o vento permanecia lá. A palavra liberada também, Deus permaneceu lá. Deus liberou a palavra, mas é para você continuar caminhando por cima da depressão, por cima da ansiedade, por cima da inconstância, por cima dos ruídos, por cima daquilo que quer roubar a sua fé. É para você continuar andando por cima. Não é para que eles caminhem por cima de você. Ele está te dando a autoridade para caminhar por cima deles. Mas não quer dizer, amados, que o vento e a tempestade vai cessar. É você que vai aprender a caminhar por cima deles. Quem sabe imediatamente o vento não vai parar. Quem sabe imediatamente a tempestade não vai parar. Só que você vai lembrar que existe uma palavra liberada sobre essa vida. Que ele já te deu autoridade para passar por cima. Para passar por cima da aflição, para passar por cima daquilo que tentava te paralisar. Isaías 43:2 vai dizer: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem causará mal algum em ti. Jesus está dizendo: algumas vezes você vai enfrentar tempestade, algumas vezes você vai passar pelas águas, algumas vezes você vai passar pelo fogo, mas o fogo não te queima, o fogo te forja, o fogo te traz a aparência de Cristo, o fogo consome o medo, o fogo consome a inconstância. Então, nós vamos passar pelas águas, e as águas não te submergirão. Não será submerso por elas. Outras horas, você vai passar pelo fogo, e a pressão vai aumentar. E é Deus dizendo: eu estou forjando você. Eu estou forjando você, eu estou tirando aquilo que te limitava. Eu estou tirando o que te paralisava. Eu estou tirando aquilo que não condiz mais com a aparência, com a característica de Cristo em ti. Ei, vou te forjar. Vou te forjar para que você fique parecido comigo. Para que você caminhe comigo. E sabe por que o fogo não te queima? As armas não te afogam, é porque dentro de você habita aquele que governa sobre o vento, habita aquele que governa sobre as águas, habita aquele que governa sobre o fogo. Então ele não te queima e ele não te afeta. E o Senhor quer que você saia daqui com essa palavra. Evangelista, quando eu voltar para minha casa,
E aquele problema ainda estiver lá. E quando eu passava para voltar para minha casa, lá no meu trabalho, lá na minha família, e aquele problema ainda estiver lá, Deus está dizendo, eu te dei autoridade para governar sobre eles. Eu te dou sabedoria, discernimento espiritual, sensibilidade para discernir, sensibilidade para conseguir passar por cima, para resolver os problemas, para não ser submerso por eles. Então eu quero profetizar sobre a tua vida, que tudo aquilo que te paralisava hoje Deus está entregando o domínio sobre as suas mãos. E tudo aquilo que tentava te submergir, Ele está colocando firmeza nos teus pés. Para que você não tropece, para que você não vacile, para que você não se assuste, para que você não afunde o meio desse mar. Porque Ele deu uma palavra de ordem. E Ele te vem. Jesus passou por cima daquilo que estava afligido. Se era a tempestade que estava assustando, se era o mar agitado que estava assustando, Jesus veio caminhando por cima deles, para dizer: eu também tenho sobre a tua vida a palavra, a autoridade, para passar por cima deles. Então a palavra de ordem é: continua caminhando, mesmo que o vento sopre, mesmo que as ondas sejam agitadas. Ei, mesmo que esteja enfrentando problemas na sua casa, continua caminhando na presença. Que aquele que liberou a palavra de ordem sobre a tua vida é fiel para te conduzir. E você vai chegar no destino que Deus liberou sobre a tua vida. Eu quero declarar essa noite que toda palavra liberada, toda palavra que trouxe aflição para a tua alma, que te angustiou, que te entristeceu, toda situação que te atou, Jesus está te levantando hoje e colocando a autoridade debaixo dos teus pés para continuar caminhando. Então avance. Então caminha. Então, seu prazer continua. Porque a palavra de Deus foi liberada sobre a tua vida. E debaixo dessa palavra eu quero profetizar que você vai receber discernimento, força espirituais e socorro. Quando você olhar para dentro de você e se declarar com medo tentando governar você, com medo, com as emoções tentando falar, você vai lembrar de quem habita dentro de você. E esse que habita dentro de você te deu a autoridade para passar por cima das águas, de passar pelo fogo e não te fazer dano algum. Essa é a palavra que o Senhor Jesus libera sobre as nossas vidas nessa noite. Que você caminhe por cima deles. Que você receba fôlego para continuar caminhando. Que você receba renovo, transformação, restauração, que o sangue de Cristo te cubra. Que o sangue de Cristo cubra a sua mente. Que o sangue de Cristo governe sobre você. Queimando, consumindo tudo aquilo que te irrita. Tudo aquilo que te irrita. Que o sangue de Cristo esteja com você. E por onde você passar, aonde você declarar o nome dele, existirá transformação. E aquilo que você está carregando hoje, amados, é para que verdadeiramente você venha colocar em prática. Que você venha entender que o tempo Deus não vai parar. É você que vai ter o domínio, é você que vai ter o domínio para permanecer de pé. Essa é a palavra que eu libero sobre a vida de vocês. O Senhor liberou sobre as nossas vidas, na mensagem que Ele trouxe, que Ele te entregou.
E o Senhor Deus te enche, você vai estar. E quando você se deparar com os problemas, e quando você se deparar com aquela tempestade, com aquela aflição, o governo de Deus, o governo do Espírito Santo, ele vai ser estabelecido sobre a sua vida. Você vai conseguir permanecer até que você chegue no destino. Em Cristo liberou sobre a tua vida. Você que crê, diga amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor.